Olá a todos, eu sou o Diego, seu canal de psicanálise no YouTube. E hoje um tema interessante que gera muito debate. Neutralidade freudiana, afinal, que raios é isso? Mas antes, dá like no vídeo, comenta, compartilha essas coisas que o YouTube pede para você fazer, para o YouTube entender que o canal é relevante. Se inscreve no canal se você não for inscrito, se você já é inscrito, se desinscreve, inscreve de novo. Vamos no pifar o algoritmo do YouTube. E se você gosta muito do meu trabalho, pense em comprar meu livro, primeiro link da descrição. Vamos lá. Neutralidade freudiana. É um termo muito interessante, e se a gente desmembrá-lo para entendê-lo, vai ficar mais interessante ainda. Neutralidade. A primeira pergunta é: vocês conhecem alguém neutro? É possível ser neutro? Neutro no estrito senso da palavra. O outro ponto é o freudiano, né? Então, passa-se a ideia desse termo que o Freud era uma estátua, assim, onde nada penetrava. E ele ficava naquela postura, o analista sentado na cadeira, ouvindo sem esboçar reações. E aí a gente já começa a entender como que este termo ele não se sustenta. Mas vamos lá. A prática da psicanálise ela não pode ser feita sem duas coisas, sem dois conceitos muito claros que o analista deve ter: atenção flutuante e transferência. E já tem vídeo sobre isso no canal, por isso eu não vou me estender. Porém, quando o Freud começou a atender, isso um pouco depois de abandonar a hipnose, ele não fazia a mínima ideia de que essas duas coisas poderiam existir, tá? Foi apenas na publicação do caso Dora, que foi publicado em 1905, onde o Freud pela primeira vez descreve a transferência. E a gente está falando de alguém que começou a atender um pouquinho antes de 1900, você tem uns bons anos aí. E o fato do Freud ter percebido e ter escrito não significava que ele compreendeu a profundidade da coisa, tá? Ele descobriu que existia. Entre descobrir que existe e dominar uma técnica são coisas completamente diferentes, tá? Mais pra frente, há um livro que foi publicado no Brasil, Carta ao Filho, ou Carta aos Filhos, acho que é Carta aos Filhos, onde são publicadas as correspondências do Freud para suas filhas. Então talvez seja Carta às Filhas, mas você acha com facilidade. E numa dessas cartas, a filha mais velha dele, o Freud está falando sobre a transferência. E lá ele diz assim: eu não acredito muito nela. A gente também está no comecinho de 1900. A gente está fazendo uma coisa que foi descoberta. E se estava pensando, mas existe, não existe, existe, não existe. Esse é o primeiro ponto que você tem que ficar bem claro na sua mente, tá? Tenha isso. Foi descoberto, até ser totalmente compreendido, demorou. Outro ponto. Estamos em 1900 e pouquinho. A comunicação era feita por carta. O Freud publicava os seus escritos. Alguém em outros lugares, em outro lugar da Europa, outro país, começava a ler, começava a aplicar. E para se comunicar com Freud, era via carta. Então você imagina um jovem analista em Budapeste, começa a atender um paciente, ele tem algumas dúvidas, ele precisa de uma supervisão, ele escreve uma carta e manda a carta para Viena. Freud recebe essa carta, lê, escreve de volta e manda de novo para Budapeste. Aí você tem talvez alguns meses entre a pergunta e a resposta. Como é que você vai abordar a transferência como se deve em algo nesse período de tempo, né? Até a carta voltar, o conteúdo transferencial ele talvez já tenha se apoderado da sessão. Ou o analista não tenha nem se tocado que ele existe ali. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, o Freud, ele escreveu uma série de textos técnicos
falando sobre a postura do analista. Então, como que o analista deve se portar nas sessões. E esses textos talvez sejam os textos mais datados do Freud, porque nos dias de hoje eles não têm mais um efeito. Talvez, muito talvez, profissionais que estejam começando. Você está na faculdade, você está lá no 5º ano, 10º semestre, 9º semestre, não sei, começa a atender, você está meio assustado do que eu faço, você acabou seu curso de formação, você não está começando um tratamento, então talvez conhecer esses textos tenha a sua utilidade, mas eu não consigo pensar nada fora desse contexto. Alguém que já tem uma certa experiência, não falando de muita, uma certa, um certo número de atendimento, já está começando a pegar o seu jeito de ser. Esses textos técnicos não são tão importantes. E que os textos dizem, o analista, na hora de cumprimentar, deve manter uma certa distância. O analista não deve se envolver muito com o paciente. São ideias que o Freud coloca para proteger o jovem analista. Ele sabia da transferência, ele sabia que a transferência pode contaminar o analista, mas ele não sabia o que fazer. Então ele imaginou métodos do analista se afastar desta relação. Funciona. Bom, a transferência não é um vírus. Então, não é porque você colocar uma máscara ou manter distanciamento social que você vai ficar imune a ela. A transferência, ela é algo que permeia todas as relações humanas e a psicanálise só deu um nome. Mas o que isso tem a ver com a neutralidade? Bom, a neutralidade surgiu por um não conhecimento da transferência. É isso que ela tem a ver. E é isso que você tem que ficar atento. Até que ponto a neutralidade, a ideia de ser neutro, atrapalha? Ou vamos deixar mais assim, né? Voltar para a primeira questão, o que é neutralidade? Sabe? O analista que não reage, o analista que não tem alma, ele não é um analista. Ou talvez ele seja um analista, mas não é um analista que está numa relação direta, sabe? Essa relação assim, você está falando de afeto, você está falando de emoções. Nós estamos no Brasil. Tudo isso é importante. Talvez um jeito mais distante funcione em muitos lugares do mundo. Um jeito mais empático não funcionaria em outros lugares do mundo. No Brasil funciona. A grande contribuição de Ferenczi para a psicanálise foi justamente essa relação empática para com o paciente. Até que ponto? O que seria então a tal diabos da transferência, da neutralidade? Simplesmente seria, eu não vou me contaminar com a carga afetiva daquele paciente. O que isso quer dizer? O paciente está falando. Eu fico muito alegre. Opa, de onde vem isso? O paciente está falando. Eu sinto raiva. Mas de onde vem isso? A contaminação seria, eu sinto raiva. Quando o paciente está falando, eu penso, eu estou com raiva dele. Não, eu não estou com raiva dele. A raiva é o conteúdo transferencial, é conseguir pegar esse elemento afetivo e entendê-lo. Isso é a neutralidade, entendeu? Vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo. Até a próxima. Muito obrigado.